Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um review de uma clássica HQ do universo Marvel. É o Justiceiro Ano 1, ou Punisher, se você tá mais acostumado com o nome americano. Essa HQ é uma das HQs mais importantes do personagem e uma também das mais importantes da cronologia da Marvel. Essa HQ originalmente foi lançada, óbvio, pela Marvel Comics em 1994. Aqui no Brasil ela foi lançada pela editora Abril Jovem em 1996. A versão original dela, americana, foi lançada em 4 edições. Aqui no Brasil ela foi lançada em 2 edições, mas calma, nada foi cortado. A edição número 1 e a 2 ficou aqui, a 3 e a 4 ficou aqui. Tanto que as capas das edições que não foram usadas aparecem aqui atrás. Essas são as capas que não foram usadas, as capas inutilizadas, mas elas estão aqui atrás. Essa é a história oficial de origem do Justiceiro. Assim como foi o Batman Ano 1, uma história crucial para o universo do Batman e a origem definitiva do Batman, aqui também é a origem definitiva do Justiceiro nessa saga. Tá certo que a origem do Justiceiro já apareceu algumas vezes, inclusive naquela Marvel Presents dos anos 70, mas foi uma coisa bem vaga, sem muita explicação, foi uma coisa bem rasa. Aqui sim você tem a origem definitiva do Justiceiro, a origem crua dele mesmo, que serviu de base e de origem para outras sagas e para os filmes e para os games, enfim, para tudo relacionado que veio do Justiceiro depois dessa saga, certo? A gente começa abrindo aqui a HQ e a gente pode ver que o roteiro é do Dan Abnett e do Andy Lanning. Os desenhos são do Dale Eaglesham e a arte final é do Scott Koblish. É legal que também uma dedicatória que eles colocaram, ó, dedicado a Gary Conway e memória de Ross Andru, os primeiros na cena do crime. Esses caras aqui citados são os criadores do personagem. Então quer dizer, ficou bacana essa homenagem que fizeram para os criadores. Essa história não foi escrita pelos criadores originais, mas tem o aval deles, tem a assinatura deles de como uma história realmente oficial, da origem definitiva do personagem. Agora vamos falar de um pouco do que se trata. Dentro das páginas dos quadrinhos, você pode ver que o quadrinho é em formato americano, é uma edição especial, isso aí é muito bom, porque na época a maioria dos quadrinhos ainda era em formatinho, tanto Marvel, DC, etc. A arte aqui não é aquela coisa super produzida que a gente vê nos HQs de hoje em dia, mas é o tipo de arte um pouco realista e um pouco menos colorida que era dos anos 80 e início dos anos 90, Antes do Todd McFarlane com Image Comics começar a estragar tudo, Antes as HQs eram assim, com um traço um pouco mais realista, menos colorido possível, com tons de amarelo, de verde e com tons bem sombrios também, para deixar a história um pouco mais pesada, tá? O melhor de tudo é que a narrativa do quadrinho não ficou datada, não ficou aquela coisa quadrada, esquisita, cansativa, cheio de gírias antigas e colocações antigas que não fica legal ler hoje em dia. Não, continua sendo uma coisa bem atual, não ficou cansativo, inclusive parece uma HQ estilo moderno no quesito de escrita e de roteiro. A leitura não é cansativa, a leitura não ficou datada, continua sendo uma leitura gostosa de se apreciar, é gostoso você continuar lendo, te prende do começo ao fim. Essa HQ mostra como o crime e como a sociedade pode destruir a cabeça e o psicológico de uma pessoa de todas as maneiras possíveis, de dentro para fora. Como um ser humano normal, um pai de família, consegue, graças aos feitos ruins da vida, consegue se transformar numa máquina de combate, num monstro, num cara que não tem medo de morrer e muitas vezes, mesmo em prol da justiça, é um cara sem escrúpulo, Aqui tá a cena da morte da família dele. Nessa saga é realmente a origem do Frank Castle se tornando a figura do Justiceiro. Então aqui você não vai ver o Justiceiro todo porradeiro, forrado de armas e arsenais, derrotando centenas e centenas de bandidos. Não, aqui você vai ver simplesmente o Frank Castle, o homem, a figura paterna de Frank Castle. Aqui você vê realmente o início da saga do Frank Castle. Ele era um fuzileiro naval, prestes a se aposentar,
E, enfim, eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas é o básico que todo mundo já sabe, né? A família dele acaba vendo um confronto de gangue de máfia e acaba vendo uma execução da máfia. Como queima de arquivo, eles são mortos também, né? E depois disso ele fica um pouco maluco, bem perturbado, extremamente triste, extremamente depressivo. A polícia não se importa com o caso dele, e os juízes, a justiça também não dá nem valor para o que aconteceu na vida do cara, porque essa cidade inteira é corrupta, a máfia compra tudo e todos com dinheiro, então ele, sem saída, ele se vê obrigado a se vingar por si mesmo. Então ele acaba se tornando a figura do justiceiro a fim de vingar a morte da própria família. No meio disso tem um jornalista, que eu não vou dar muito spoiler, esse cara vai ser importante para a história. Tem uns easter eggs bem legais aqui, se você ler os gibis da Marvel antigo você vai saber quem é esse cara. Eu não vou dar spoiler, você vai ter que ler, esse easter egg é muito legal. Então aqui você não vai ver o quadrinho do Justiceiro cheio de tiro, de porrada, de explosão, de chacina, não. Aqui você vai ver uma coisa mais psicológica. O que é legal aqui também, sendo uma HQ de origem, é que você não vai ver o Justiceiro com o uniforme clássico, já agindo daquele jeito. Não, ele faz tudo improvisado, tanto que ele nem tem o uniforme dele pronto ainda. Ele aqui, como você pode ver, ele pega apenas um colete à prova de bala e pinta a caveira aqui no colete. A tinta fica meio escorrendo, assim, uma coisa bem artesanal, bem improvisada mesmo. Ele tem poucas armas, então ele tem que se virar com o que ele tem na casa dele. Outra coisa que é legal também, isso também não é spoiler, não se preocupa, é que já pro final da HQ, quando ele tá se confrontando com os bandidos, ele fica pensando na estratégia que ele tá fazendo. Quanto de munição ele tem, quantos tiros ele tem que dar para derrubar os caras. Ele tem que mapear quantos inimigos tem no perímetro para ele também não poder tiro e economizar munição. Então quer dizer, tudo que a gente vê do Justiceiro nas HQs e nos filmes também, tudo que o personagem Justiceiro significa começou aqui. Dá pra ver que o Frank Castle sempre foi o Justiceiro no método de execução dele, de ataque dele. Ele sempre foi esse gênio de combate que é a figura do Justiceiro, né? Então tudo se inicia aqui. Então aqui tem cenas de ação também, mas não é aquela coisa frenética, aquela coisa explosiva das HQs do Justiceiro como costuma ser. Aqui é uma coisa mais psicológica, mais dramática, até um pouco poética também, com muita carga de sofrimento, de depressão, porque é isso que a figura do Justiceiro significa, né? Ele não é bem um herói, o cara é um anti-herói, ele entra pra fazer justiça porque, afinal de contas, ele odeia o crime, né? E a polícia e a justiça geralmente não funciona, todo mundo é corrompido, o cara faz do jeito dele. Então essa é a história de origem definitiva do personagem. Eu aconselho você que não começou a ler Justiceiro, só conhece o personagem pelos games, pelos filmes, procura essa edição, Justiceiro Ano 1, são 2 edições. Eu paguei R$7 em cada edição, eu achei num sebo, foi um achado. Mas você consegue achar pelo menos aí a partir de R$10 cada uma, em sebos, ou também no Mercado Livre, como eu já vi essas edições. Elas têm aqui, vamos dar uma olhada, elas têm aqui 52 páginas cada edição. Então é uma ótima leitura que vai te prender aí por uma tarde inteira. E com certeza depois de ler essa saga você vai se apaixonar imediatamente pelo personagem. Bom, antes de finalizar o vídeo eu vou deixar aqui um card aqui em cima e também no final do vídeo. Eu já tinha feito um vídeo sobre Justiceiro, mas é sobre os games do Justiceiro, todos os jogos lançados do Justiceiro para vários consoles. Você que também gosta do Justiceiro no mundo dos games, tá aqui o card em cima para você assistir o vídeo depois desse, é claro. Ou então você encontra também no final do vídeo o card para você dar uma olhada nos jogos do Justiceiro também, tá ok? Então tá aí, gente, Justiceiro Ano 1 é a origem definitiva do personagem. Corre atrás que com certeza vale a pena. Antes de você começar a ler qualquer HQ do Justiceiro, seja o Justiceiro Max ou qualquer saga dos anos 80, 90, começa por essa daqui que você vai entender 100% de como funciona o personagem, a estética, a origem, o psicológico do Frank Castle. Essa aqui é uma HQ de origem obrigatória e em que você consegue achar ela ainda hoje com uma certa facilidade, então vale a pena. Origem definitiva desse que é um dos melhores personagens da Marvel de todos os tempos. Ótima origem
ficou muito legal, muito bacana e é a origem definitiva que o personagem merece, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo, já sabe, dá aquele like, comenta aqui embaixo a sua opinião e principalmente mostre esses vídeos para os seus amigos. Quem sabe eles começam também a se interessar a ler HQs e conhecem a verdadeira origem aí do nosso querido Justiceiro, tá ok? Então aí nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, abraços. Tchau, tchau.